وصحبه أجمعين. الإمام البخاري lhe citou hadith no livro das mesquitas, hadith Abdullah ibn Umar. Ele narrou que a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tempo do mensageiro de Allah, era construída por tijolos de barro, e seu teto de folhas de tamareiras e seus pilares com troncos de tamareiras. E Abu Bakr não alterou em nada na construção. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqui o Imam al-Bukhari está falando sobre a construção das mesquitas, e ele citou aqui em especial a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ela era e como foi ampliada. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando começou a construção da mesquita, era 35 por 30 metros. E no ano 7 da Hijra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele acrescentou mais 20 por 15 metros, quando se apertou a mesquita. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para os seus companheiros: quem de vocês compra a terra de Bani Fulan? E ele terá o paraíso. Uthman radiyallahu ta'ala anhu, ele comprou toda aquela terra, que eram 20 por 15, e foi ampliada a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquela época, e tinha 3 portas. Aqui o Imam al-Bukhari, ele cita no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ampliada uma vez, no ano 7. No tempo do Abu Bakr não foi ampliada, porque o Abu Bakr ele viveu depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam somente 2 anos, e não tinha necessidade para ampliação da mesquita, porque no tempo do profeta já tinha ampliação. No tempo do Umar já foi ampliada, e o Imam al-Bukhari lhe disse: o Umar expandiu no mesmo padrão como era na vida do mensageiro de Allah, usando blocos de barro e folhas de tamareiras, e mudando os pilares em madeira. Somente mudou os pilares em madeira, eram troncos da tamareira. Depois ele mudou para os pilares para madeira. No tempo do Umar ibn al-Khattab, no ano 17 da Hijra, ele ampliou em 1.100 metros a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a construção permaneceu da maneira que era no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: blocos de barro, folhas de tamareira, somente mudou os pilares. No tempo do profeta Uthman, como o Imam al-Bukhari lhe cita aqui, a modificou, expandindo-a em grande medida, e construiu suas paredes em pedras gravadas e cal, pintou ela com cal, e fez seus pilares de pedras gravadas e seus telhados de madeira de teca indiana. Aqui o Imam al-Bukhari lhe cita até o tempo do profeta, do Sayyidina Uthman, do companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Khalifa, o terceiro Khalifa, que foi uma das maiores expansões, que foi a mesquita que foi ampliada. E no tempo de Uthman foi mudada. No lugar de blocos de barro, ele colocou de pedra, e ele colocou também a ampliação, ou o teto dela, com madeiras de teca que vinha da Índia. Era uma das melhores madeiras existentes naquela época. Esse hadith, ele nos mostra uma questão importante: a ampliação da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós sabemos que depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele permaneceu até o tempo do Walid ibn Abd al-Malik, no ano 88 da Hijra, quando Umar ibn Abd al-Aziz, ele era o líder de Medina, e o Walid ibn Abd al-Malik era o Khalifa que estava na Síria. Ele recomendou ao Umar ibn Abd al-Aziz que ampliasse a mesquita, e naquela época foi uma das maiores ampliações que o Umar ibn Abd al-Aziz ele fez, uma ampliação de 2.370 metros a mais. E ele colocou 20 portas na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele fez 4 minaretes naquela época. Depois permaneceu dessa maneira até ano 154, tempo do Mahdi, do Khalifa al-Mahdi, onde ele ampliou a mais 2.450 metros a mais na mesquita, porque ela ficou pequena em relação às pessoas que rezavam. Depois ela permaneceu dessa forma até ano 654 da Hijra, no tempo do Mu'tasim Billah, o último Khalifa dentre os Abbasiyin. E essa foi também uma das maiores ampliações no tempo dos califados dos Abbasita. E depois vieram os Mamalik, que eles fizeram algumas ampliações pequenas, até
até o período dos otomanos. No período dos otomanos, em 1265, foi uma das maiores ampliações no período dos otomanos, onde foi a ampliação de 1.293 metros a mais. E depois aquilo lá permaneceu até quando veio o reinado do Malik Abdelaziz Al Saud, em 1952, e ele fez uma das maiores também ampliações na época dele. Depois Malik Faisal também, rahimahullah, também ele fez uma ampliação grande. Depois o Malik Khalid também ele fez uma ampliação, e uma das maiores foi no tempo do Malik Fahd, rahimahullah, onde ele fez uma das maiores ampliações para a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde a ampliação ela chegou a 384 mil metros. No tempo do rei do Abdallah também ele fez uma grande ampliação que ela continua até hoje, onde ela caberá 2 milhões de pessoas rezando dentro da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essas foram as ampliações desde o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até a nossa atualidade. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia. E essa questão da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós sabemos a importância da mesquita do profeta, porque ele disse: a oração dentro da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam equivale a 1000 orações. E é uma das mesquitas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que as pessoas viajassem até ela, é um tipo de adoração. É a mesquita onde está o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É a mesquita onde as pessoas rezam, e tem ali um lugar onde é chamado, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, Rawdah min Riyad al-Jannah, um lugar amplo dentro do paraíso, como se a pessoa estivesse dentro do paraíso se ele rezasse naquele local. Então essa mesquita ela é de extrema importância, e por isso que nós deveremos saber sobre a história dela pela sua importância. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.